Precisamos conversar sobre The Handmaid's Tale. Sim, sobre The Handmaid's Tale. A série vai estrear a terceira temporada hoje, dia 5. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é The Handmaid's Tale, todo o cenário dessa série. Vou explicar um pouco, vou colocar vocês a par disso, porque eu quero fazer um vídeo de análise para cada episódio de The Handmaid's Tale. E no final da temporada eu quero fazer explicando tudo o que aconteceu na temporada. Então, esse vídeo é só uma explicação de alguns tópicos importantes dentro da série. Eu não vou analisar a primeira temporada e a segunda temporada, não vou entrar mais a fundo, porque questão de horas a terceira temporada estreia, já tá aí. Então, eu acabei atrasando a gravação desse vídeo, já era pra ter saído, mas não saiu, tá saindo agora, eu tô gravando agora. Então eu preciso fazer um compilado de tudo, de explicar tudo de uma vez só, entendeu? E aí, no vídeo de análise, se precisar entrar em um assunto ali que aconteceu na primeira temporada ou que aconteceu na segunda, aí eu entro, aí eu dou minha opinião, aí eu falo mais e falo um pouco mais sobre isso, né? Então, bora pro vídeo! Olá, Cosmos! Estamos aqui mais uma vez e hoje é um vídeo especial. É um vídeo que eu tô planejando gravar ele já faz um tempinho, que eu queria gravar ele e tô conseguindo hoje. Então eu espero conseguir postar ele até amanhã, dia 6, porque a série estreia hoje, então ele precisa sair o quanto antes. E eu preciso já na sequência fazer a análise do primeiro episódio e eu quero entrar nesse ritmo aí. Preciso falar rápido, logo, sobre isso, sobre The Handmaid's Tale, tá? Vamos lá, começando do início, The Handmaid's Tale, ou a tradução livre aí, O Conto da Aia, é uma série baseada em um livro lançado em 1985 com o mesmo nome e é da escritora Margaret Atwood, né? E essa série ela é exibida originalmente pela Hulu e ela também é transmitida pela Paramount e pela Globoplay. Então vocês aí que assinam esses canais, esses streaming aí, vocês podem conferir essa série. E a série foi criada em 2017 por Bruce Miller. Também foi lançado um filme na década de 90, em 1990. O filme foi dirigido por Volker Schlöndorff. Só que esse filme não chegou a ser exibido aqui no Brasil. A gente não recebeu esse material, mas felizmente recebemos a série e estamos contentes com isso, não é mesmo? Qual é a história de The Handmaid's Tale? A história ela se passa em um futuro distópico. É algo da realidade, mas uma realidade distópica, em que poluição, uso de agrotóxicos, doenças sexualmente transmissíveis, isso começou a ocasionar um aumento na taxa de infertilidade. Não nascia criança, não tinha, entendeu? E as crianças que nasciam, às vezes elas nasciam deformadas, ou nascia e morria ali com 3, 4 dias, elas não vingavam. E na série é citado que em uma cidade do tamanho de Boston, que é ali onde acontece, onde é o cenário da série, uma cidade no México do tamanho de Boston, nasceu uma criança em 6 anos. Só uma criança em 6 anos. Olha a dimensão disso. E por conta disso, essa ameaça de talvez uma extinção, um grupo teonomista cristão, auto-intitulado Os Filhos de Jacó, eles tomaram o governo dos Estados Unidos. E daí como que eles fizeram isso? Eles simularam um ataque terrorista e que nesse ataque eles mataram o presidente dos Estados Unidos, uma galera lá da Casa Branca, mataram uma galera também no Congresso americano, e aí eles conseguiram tomar a posse ali da central do governo dos Estados Unidos, né? Eles tinham posse daquilo tudo. E aí eles derrubaram a Constituição do Estado americano. Tipo, eles derrubaram as leis do Estado americano. E aí eles fizeram vigorar, eles fizeram a lei deles, a lei daquele grupo teonomista,
valer a partir daquele momento. E essas leis deles, essas leis teonomistas, elas são baseadas no Antigo Testamento, elas são baseadas na Bíblia. E porque assim, a teonomia ou a teocracia ela é uma forma de governo baseada na lei divina, entendeu? Então, o governante ali daquele grupo, ele governa dizendo que ele está usando a palavra divina. Ele alega que é o que Deus queria que acontecesse. Como Deus queria que as coisas acontecessem. É essa a base da teonomia. Um exemplo de um lugar teonomista atualmente é o Vaticano. O Estado do Vaticano é governado pelo Papa. O sacerdote principal é o regente daquele Estado, e é o Papa. E então, a gente tem aí também vários outros lugares que são teonomistas, principalmente os lugares que são tomados pelo Estado Islâmico, né? Acho que é Afeganistão, o Irã, a Mauritânia, tem alguns outros lugares também. Todos esses lugares aí são teonomistas. Quem está no controle, quem dá as ordens, são teonomistas, é um governo teocrático, entendeu? Então é mais ou menos isso o que significa. A teonomia é um governo baseado na lei divina. Aí essa galera é um grupo totalitário, militarizado, cristãos fanáticos, né? E aí, no momento que eles tomam posse ali do governo americano, eles passam a chamar os Estados Unidos de Gilead. O Gilead, trocaram o nome, trocaram as leis, trocaram o nome do estado também, porque eles que passaram a tomar conta de tudo ali. Aí eles começaram a se chamar República de Gilead. E no momento que eles tomam posse disso tudo, com as leis vigentes deles, eles passam a retirar os direitos de todos os cidadãos, porque eles precisam restaurar a ordem, né? Então, como eles fazem isso? Eles fazem tirando o direito das pessoas, tanto homem quanto mulher, principalmente das mulheres. As mulheres foram as que mais foram afetadas nisso tudo, porque eles tiraram ao mesmo tempo o emprego delas, quem tinha conta bancária no nome, quem era mulher e era titular de uma conta bancária, eles bloquearam, eles congelaram as contas bancárias, eles as proibiram de possuir propriedades no nome, aí eles passaram a proibir elas de ler, de escrever, eles proibiram elas de fazer qualquer coisa, e se elas fizessem, elas pagariam um preço. Agora, pra que tudo isso? Né? Aí você começa ali com uma ameaça de extinção da humanidade, porque ali naquela realidade você não gera filhos, você é infértil. Aí eles colocam a culpa nas mulheres, né? Porque as mulheres elas querem ter a sua independência, elas querem construir o seu futuro, então elas adiam o plano de ter filho, e aí ou adiam ou simplesmente não querem ter filhos. Então você já reduz aí. Aí você tem um clima que favorece a infertilidade, e aí um grupo cristão toma conta para restaurar a ordem, para botar jeito nas coisas, e aí eles derrubam as leis, fazem vigorar as leis deles, tiram o direito das pessoas para eles controlar ali aquelas pessoas, né, em rédea curta. E para que tudo isso? Para que fazer tudo isso? Porque no pensamento deles, eles conseguindo controlar as pessoas, principalmente as mulheres, eles vão conseguir separar as mulheres que ainda são férteis ali naquela realidade, separar elas em um grupo e fazer com que aquele grupo procrie. Aí de que forma eles fazem isso? Capturando as mulheres das diferentes formas. Muitas mulheres foram pegas fugindo, tentando fugir pro Canadá. Uma delas é a June, que é a protagonista da série. Ela estava tentando fugir com a família dela e ela foi capturada. E aí você leva essas mulheres para um lugar chamado Centro Vermelho, e lá você treina essas mulheres, e depois desse treinamento elas são enviadas
para casa dos comandantes. E lá elas são obrigadas a todos os meses ali no período fértil dela, no dia fértil dela, elas são obrigadas a serem estupradas. Com o intuito de gerar filhos ali para aquele comandante e para a esposa daquele comandante, ali para aquele casal, né? Porque eles acham que eles vão reorganizar tudo isso, né? Controlar todo esse caos dessa forma, prendendo, obrigando e etc. Eles acham que eles vão consertar as coisas desse jeito. Basicamente, o que acontece ali em The Handmaid's Tale é isso. O objetivo principal ali daquela república, daquela nova república da Gilead, é capturar essas mulheres e fazer com que elas tenham filhos. E como eles fazem isso? Estuprando as mulheres. E essa galera aí, eles reorganizaram a sociedade deles a lá Gilead. Do mais importante até o menos importante. Eles separaram a sociedade em castas, né? E aí começa ali na parte masculina, começa a primeira casta, que é a mais importante, que é os comandantes de fé, né? Que são os principais líderes da república, são os caras que mandam na merda toda ali. E geralmente eles usam preto. Eles só usam roupas pretas. Depois disso vem os olhos, né, que é uma força policial espiã, e eles são responsáveis por aplicar a lei Gilead e acompanhar de perto o comportamento dos habitantes. Depois disso a gente tem os guardiões. Os guardiões são os seguranças, guarda-costas e os motoristas dos comandantes. Eles servem ali para proteger o comandante. O guardião, ele sempre vai estar junto de um comandante. E depois disso tem os anjos. Os anjos são só os soldados. Durante o decorrer da série você vê vários deles. Eles estão sempre de preto e armados. Eles só ficam pelo canto. Eles sempre acompanham as aias ali, protegendo elas, junto dos comandantes também. São os soldados. Depois disso você tem as econopessoas. As econopessoas são aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que não é aquele homem importante, mas que em contrapartida ele é um homem que ainda pode ajudar aquela república, como ele ajuda trabalhando. Então, esse homem é uma econopessoa e eles sempre usam roupas cinzas. Já aí na parte feminina a gente tem as esposas dos comandantes. E elas são um grupo social mais importante dentro de Gilead, só que elas se mostraram incapazes de ter filhos, elas se mostraram inférteis. E a roupa que elas usam é sempre uma cor azul esverdeada, às vezes vai mais pro verde, às vezes vai mais pro azul, mas é sempre dentro desse tom. Depois disso você tem as econoesposas. As econoesposas são as mulheres dos econopessoas, são os homens trabalhadores, elas são as mulheres dos trabalhadores. A gente tem as tias, o inferno das tias. São aquelas mulheres que treinam as aias. Elas ensinam tudo que as aias precisam saber, como elas devem agir, e elas também ensinam outras mulheres da sociedade ali. E elas são militares mesmo, elas são uma força armada sem arma. Na verdade, elas são armadas com uma parada que dá choque, que cada vez que elas dão um choque numa aia que dói em mim, que parece que é de verdade aquele choque. E elas sempre usam uma roupa da cor marrom. Aí você tem também as martas, que são as governantas, as empregadas da casa dos comandantes. Elas estão ali para limpar, para cozinhar, e elas sempre usam roupas cinzas também. Você tem também as Jezebels, que é as prostitutas. Tipo, a mulher que não se encaixou ali com as aias, a mulher que não se encaixou com as martas, a mulher que não se encaixou com as tias, a mulher que não foi nem para um lugar nem para o outro. Aí elas são obrigadas a se tornarem prostitutas. Tem também as unwomans, que são as mulheres obrigadas a trabalhar nas colônias. Elas são obrigadas a fazer o trabalho pesado das colônias. Existem alguns termos também dentro de Gilead, que é sempre usado, que você vai ouvir quase que em todo episódio, de 10 em 10 minutos no episódio, você vai ouvir alguém
dizendo esses termos. Um deles é bendito seja o fruto, que é mais ou menos uma saudação padrão ali deles. E aí quando uma pessoa diz bendito seja o fruto, a pessoa responde que o Senhor possa abrir. Outra expressão bastante usada é sobre o olho dele, que funciona mais ou menos como um oi, olá, e também pode ser usado como um adeus. Até mais. Bye. Tchau. Aí a gente tem a cerimônia. Depois que a aia é treinada, depois que ela é designada para casa de um comandante, no período fértil dela, que ela vai ser... Eu não vou falar essa palavra de novo. Eles usam esse termo cerimônia para camuflar esse aqui. E nesse momento a aia tem que ficar deitada entre as pernas da esposa. Aí ela vai ficar com os braços para trás assim, a esposa vai segurar os braços dela e o cara vai estuprar ela. Essa é uma cerimônia. Você também vai ouvir bastante na série sobre o centro vermelho, o centro de Raquel e Lia. É lá onde as mulheres são treinadas para se tornarem aias. Você vai ouvir bastante também o termo traidor de gênero, que é uma expressão usada para definir uma pessoa gay. Uma pessoa lésbica, aí eles vão usar o termo traidor de gênero. Um momento bastante tenso da série é o momento da salvação, ou o momento da persecution, né, que eles falam, quando uma pessoa comete um crime ali dentro de Gilead e ela precisa ser punida por esse crime. Aí as aias vão fazer parte disso. Quem vai cobrar isso da pessoa são as aias. As aias são obrigadas a estar ali naquele momento. E elas são obrigadas a fazer o que elas têm que fazer ali. Então, geralmente, essa persecution é uma pena de morte. E as aias têm que matar a pessoa naquele momento ali. E aí, por último, e não menos importante, a gente tem as aias, que é o foco principal de toda a série. As aias são essas mulheres que são capturadas e são enviadas para esse centro vermelho para ser treinada pelas tias. Essas mulheres, no ponto de vista da Gilead, são mulheres pecadoras. São mulheres traidoras de gênero, são mulheres adúlteras, são mulheres que fizeram alguma coisa de errado ali no ponto de vista da Gilead. E elas, por serem ainda férteis, elas são capturadas pela Gilead e são treinadas como aias. E aí, depois que elas são treinadas, elas são enviadas para casa desses comandantes para passar por essas cerimônias, para passar por esses momentos de abuso aí, para gerar filhos aí para os comandantes e para suas esposas. E aí que a história acontece, quando uma dessas aias, né, que é a protagonista, a Offred, que é interpretada pela Elizabeth Moss, ela é capturada, treinada como aia e é enviada para a casa do comandante Fred Walter Ford, que é o terceiro posto dela, para ser a aia do comandante e da esposa dele, que é a Serena Joy. E aí, a partir disso, a história ela descreve a vida dela antes de Gilead, a vida dela durante a Gilead. Ela mostra pra gente como tudo isso aconteceu, como as classes sociais dentro de Gilead, como as mulheres são tratadas, como as aias são tratadas, o que acontece quando uma pessoa, sei lá, comete um crime, quando ela é considerada traidora. Porque lá em Gilead, se você colocou um pé fora da linha, você paga com o dedo, com a mão, com o olho, com o pescoço e com qualquer outra parte do teu corpo. Você vai pagar por aquilo. Como que é o ditado? Comeu, não leu, o pau comeu? É mais ou menos isso. E aí ela vai contando a história. Ela vai narrando a história, vai acontecendo aquele momento. E também é intercalado com flashbacks. E aí a narrativa da história é construída. O roteiro é muito bem pensado, muito bem planejado para mostrar isso pra gente. E eles conseguem fazer isso de uma forma fácil de entender. Não é chato de assistir. Pelo contrário, você termina um episódio, você quer já outro, você já quer outro, você já quer outro, você já quer outro, você não quer parar. Você só para porque termina. E não tem mais pra onde ir.
E essa série é muito boa, não só por ser bom em roteiro, direção, fotografia, todas essas coisas aí, mas é boa porque é uma história que, sabe, mexe na ferida, cutuca a ferida. E um tema como esse, por mais que seja forte, por mais que seja pesado, precisa falar sobre isso. E eu espero que essa série consiga abrir um olho de muita gente por aí, de muitos países, de muitos governantes e afins, porque tem muita coisa acontecendo debaixo dos nossos olhos e não tem ninguém fazendo nada. Tem muita gente sofrendo por causa disso e ninguém faz nada. E eu falei que eu não ia dar minha opinião, mas eu tô aqui entrando nesse assunto. É melhor eu parar o vídeo por aqui, antes que eu comece a soltar o verbo, e não é a intenção. Então, se você curtiu o vídeo, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar, que eu queria falar, né, de o que é a Gilead, o que é essa sociedade, como tudo isso aconteceu, as classes sociais, termos ali que são usados na série a todo momento, de coisas que acontecem ali na série. Era isso que eu queria falar, só uma explicação, só uma aulinha sobre isso, nada mais do que isso. Então, se você curtiu o vídeo, curta aí, compartilha, se inscreva no canal, todas essas coisinhas que tem que fazer, faz aí. E segue a gente também nas redes sociais. E por hoje é isso, até a próxima, tchau!